Olá, estou de volta para mais uma entrevista, hoje recebendo a Bruna Tirling, integrante da JCI de Marechal Cândido Rondon e que há poucos dias sagrou-se campeã de oratória das Américas, na Colômbia. Ela está aqui para contar para a gente como foi viver essa experiência, dos preparativos até a conquista. Bruna, bem-vinda, parabéns pela sua conquista, por tão bem representar o Brasil e a JCI e evidenciar o nome de Marechal Cândido Rondon em um evento internacional de destaque. Obrigada, Ana. Obrigada pelo convite. Quero saudar a todos que nos escutam, todos que nos assistem e desde já agradecer por poder vir aqui partilhar um pouco dessa experiência. Bruna, conta pra gente como é que foi o momento que anunciaram o seu nome. Com certeza uma experiência incrível. Conta pra gente como é que foi. Sim, foi uma experiência realmente incrível. Gente, eu preciso confessar que assim, eu estava com expectativas baixas. Eu estava assim, vamos manter o pé no chão, sabe? Pensando assim, vamos com calma. Mas quando anunciaram, eu realmente fiquei surpresa. A delegação brasileira me ajudou bastante a manter o entusiasmo durante o evento, durante as etapas. Todos estavam bastante confiantes que nós iríamos ganhar, até porque o Brasil é campeão invicto. Ano passado, a campeã das Américas também foi uma companheira da JCI Brasil. A companheira Roberta, da JCI Espumoso. Então, estavam todos já contando com a vitória invicta, né, pelo segundo ano consecutivo. E eu realmente fiquei bastante surpresa, assim. O meu esposo, ele estava gravando e quando começaram a anunciar o campeão e toda aquela cerimônia, ele já estava chorando. Certo já da vitória, mas eu tentei sempre manter o pé no chão, né? Vamos com expectativas equilibradas. Língua diferente, né? Você optou por fazer o teu discurso em inglês, estar em um outro país. A gente sabe que toda viagem ela causa um desgaste. Como driblar todos esses detalhes e chegar 100% na hora da apresentação? Ana, assim, ó. Foi um período em que o que me sustentou foi a minha mania de organização. Eu sempre costumo ser antecipada, planejada, e até viver essa experiência do concurso me ensinou muito sobre mim mesma, porque era muita imprevisibilidade. O tema do concurso a gente ficou sabendo apenas 2 semanas antes. Os 2 temas, da preliminar e da final, né? Então, quando eu estava me preparando, eu já pensei, não, vou tirar alguns dias de férias antes, para eu poder focar na escrita dos discursos, para eu poder me preparar com calma, né, para viajar com calma. O que eu queria era sair daqui do Brasil com os 2 textos prontos. Quando, ano passado, na etapa nacional, fui campeã, eu já pensei, preciso investir tempo em um bom curso. Preciso me preparar na língua, porque eu sabia que estar familiarizada com a língua que eu iria escolher ia me ajudar bastante a ter mais eficiência na hora de escrever o discurso e também ia me salvar se eu precisasse improvisar, né? Então, eu atribuo assim, o sucesso em si a muita ajuda que eu tive, muito apoio que eu tive, intelectual, financeiro, emocional e também ao planejamento. Bruna, você comentou, a gente até quando fala assim, poxa, ela foi para um outro país, participar de um concurso, né, fez toda a sua oratória na língua inglesa. A gente imagina que você dominava o inglês, né? E você compartilhou antes aqui em off comigo que não tinha todo esse domínio. Na verdade, você correu atrás, dedicação. Exatamente. Assim, em outubro, quando foi a etapa nacional, eu estava num nível em que, se eu precisasse escrever e falar, decorar um texto em inglês, eu até ia dar conta. Mas, então eu investi 5 meses em preparação para que aquilo virasse tão automático quanto a minha língua materna. Justamente para ter mais eficiência, para ter assim um conhecimento de outras culturas,
dos termos que cada língua utiliza, quais são as equivalências do português, do inglês, no espanhol, né? Então, por isso que eu escolhi o inglês. Eu já tinha uma base muito boa, eu só precisei lapidar. Se eu tivesse escolhido o espanhol, eu teria que começar do zero, né? E também, a nível mundial, que agora será a nossa próxima etapa, o inglês é a única opção. Então, eu pensei, vamos ali, porque se tivermos, então, né, a sorte, entre aspas, o sucesso de sermos campeões, já vou estar mais da metade do caminho preparada para nível mundial. Você concorreu com pessoas de outros países. Quantos países? Como é que foi? Tinha essa opção, você acabou de comentar, de escolher entre o espanhol e o inglês. A maioria escolheu o espanhol, o inglês. Gostaria que você contasse um pouquinho sobre isso. No regulamento do concurso consta de que nós podemos escolher entre o espanhol e o inglês. Os jurados eram os mesmos, a equivalência para os discursos em espanhol e inglês era a mesma pontuação, os mesmos jurados, era tudo junto no mesmo momento. Então, nós poderíamos escolher entre essas duas línguas. Nós estávamos entre 13 países competindo e eu e também a companheira da JCI Dutch Caribbean não tínhamos a nossa língua pátria como opção. Todos os outros, sim, porque era a Conferência das Américas, né? Então, os norte-americanos tinham o inglês como opção, os latinos tinham o espanhol como opção, exceto eu e ela. O Dutch Caribbean tem a língua materna como o papiamento, que é uma língua bastante similar ao português. Nós duas optamos em fazer o inglês, nós duas nos classificamos para a final. Então, a gente realmente competiu com pessoas que estavam entregando os seus discursos em sua língua materna, não tiveram a preparação que a gente precisou ter para se familiarizar com outra língua, e nós fomos até a final. E você comentou que, primeiramente, vocês passaram por uma seletiva e aí depois, sim, a final, outro no dia seguinte. Exato. Foi bastante desafiador. Essa foi a parte mais desafiadora. A gente ter que contar com a imprevisibilidade, mas estar preparado para tudo. Então, como eu comentei, eu consegui sair para viajar com os 2 discursos prontos. Na primeira rodada foram os 13 países e somente 3 classificaram para a final, que já era no dia seguinte. Então, o concurso aconteceu numa quinta-feira, a preliminar, às 4 da tarde, e se encerrou perto das 8 da noite. Ali nós já ficamos sabendo do resultado, e no dia seguinte, logo após o almoço, nós já tínhamos a final. Então foram 3 países classificados para a final: Brasil, Dutch Caribbean e Equador. Que bacana. E aí, quais foram os temas da preliminar e da final? O tema da preliminar foi: o propósito de um líder é servir e não ser servido. E o tema da final foi a importância da liderança com propósito. E eu saí com expectativas muito elevadas de chegar na final. Eu só queria chegar na final, não importasse o resultado dali. Porque uma coisa que eu aprendi, Ana, durante essa jornada de oratória é que para você impactar, para você fazer bons discursos, para você realmente criar mudanças, pelo menos chegar perto de criar mudanças, a gente precisa contar histórias. E para preliminar, né, onde o tema era liderança servidora, eu encontrei uma história muito impactante de uma coronel da Força Aérea Norte-Americana, onde ela, basicamente, ela revolucionou os sistemas de treinamento da Força Aérea, porque os militares americanos estavam enfrentando índices muito altos de suicídio, estresse pós-traumático, depressão, e ela percebeu que a maneira como eles conduziam o trabalho estava afetando e aumentando esses índices. Então ela elaborou um outro sistema de treinamento onde eles pudessem ter as suas habilidades de liderança e as habilidades técnicas da Força Aérea desenvolvidas, mas também habilidades de vida, sabe? Onde a vida emocional, enfim, a parte mais orgânica mesmo do ser humano pudesse ser valorizada. E ela teve êxito, e eu contei a história dela, e nós então nos classificamos para a final.
E na final, a importância era a importância da liderança com propósito. E eu tive a oportunidade, de maneira inédita, de contar a minha jornada com a minha grande mentora, que foi a Martha Bauerman. Acho que muitas pessoas daqui de Marechal vão lembrar dela. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ela durante 10 anos. E o propósito do meu discurso foi falar que quando a gente vive uma vida, quando a gente vive uma liderança com propósito, esse propósito não morre quando a nossa vida acaba. Então, quando a gente vive um propósito que é significativo, e principalmente quando a gente tem foco e tem clareza dos nossos objetivos, aquilo se perpetua através da vida de outras pessoas que vêm depois de nós. Bruna, você falou antes, comentou, a questão do apoio que você recebeu. O apoio, com certeza, da família, dos companheiros de JCI. Tudo isso é importante, porque você precisa um equilíbrio. E o emocional, penso eu, também conta muito. Por mais que você se sinta preparada, chegar num momento como esse, diante de uma plateia, pessoas de tantos países, como é que você controla a ansiedade, o nervosismo que de alguma forma se apresenta, talvez não tão expressivamente, mas ele tá ali. Bom, essa questão do apoio emocional foi a parte principal, assim, que me fez com que eu me mantivesse centrada, até porque nós temos uma cultura, principalmente na JCI Marechal, de que nós estamos nos desafios pela experiência. Então, em nenhum momento a gente se sente pressionado lá dentro de acertar sempre. Lá é uma escola, né? Então a gente entende que é uma escola de liderança. É um momento para a gente lapidar, para a gente errar, né? Para a gente testar o que são erros, o que são acertos. Então, esse acolhimento mesmo, esse aconchego que os meus companheiros de JCI me deram foi fundamental. E o apoio veio também, Ana, a nível intelectual e financeiro. Quando eu estava com os discursos prontos, eu convidei alguns companheiros que tinham uma breve noção no inglês, mas que principalmente entendiam sobre liderança. Então, reuni eles de maneira online, discursei para eles e a gente foi lapidando o que precisava, mas aqueles momentos me fortaleceram assim de um jeito que eu não consigo explicar, sabe? Eu saí daqui com muita coisa na mala, com entusiasmo, com empolgação. É claro que a ansiedade, ela se apresenta, sem dúvida, ela sempre vai estar presente. Não importa o quanto a gente treine, não importa o quanto a gente se prepare, é diferente quando você está no palco e você sabe que você está sendo avaliado. Então, que as pessoas que estão ali, elas são treinadas para observar no que você é muito bom, mas elas têm um olho clínico para perceber todas as suas falhas. Então, essa questão do apoio emocional, intelectual, e lá também, durante a conferência em si, foi espetacular. Eu estar junto com os companheiros e praticamente toda a delegação brasileira parou na hora dos discursos para estar dentro naquela sala. Tinha muita coisa acontecendo. A gente estava numa praia do Caribe e todo mundo parou o que estava fazendo para ir lá me assistir. E quando eu acho que eu nunca vou esquecer de quando eu terminei os discursos, tanto aqui na etapa nacional, quanto lá na Conferência das Américas, o som de todo mundo gritando, aplaudindo, vibrando, sabe? Basicamente eles estavam sentindo e passando tudo que eu passei naquele momento. Então isso, sem dúvida, foi o que me manteve entusiasmada, foi o que me manteve segura e confiante. Bruna, a sua conquista na Conferência das Américas agora lhe dá o direito de participar no Congresso Mundial, que vai acontecer, se não me engano, em novembro, na Suíça. Como é que está essa expectativa? E agora, você que comentou que gosta de tudo muito bem planejado, já começou a planejar? Sim, Ana, olha, assim, a nossa vida pessoal, ela tem que continuar do mesmo jeito. Então, quando eu retornei, na semana passada, nós chegamos de viagem, eu tive que voltar a focar em muitas coisas pessoais. De vez em quando eu começo a olhar a cotação de passagem, hospedagem,
vou tratando das questões burocráticas, da inscrição, do Congresso Mundial, mas é um eterno equilíbrio que a gente precisa ter entre as oportunidades que nos são apresentadas dentro da JCI e a nossa vida pessoal. Então, a minha negociação comigo mesma é que até final de maio, início de junho, eu preciso dar conta de me formar na minha graduação. Eu já estou segura, eu tenho um inglês que já me deu, né, já me ajudou a alcançar vários patamares. Então, desenvolvimento de oratória também, a gente vai ter um tempo, aí 6 meses para testar. Então, o meu planejamento mental é que nas próximas 2 semanas eu vou desligar um pouco disso, e aí eu terei aproximadamente 5 meses para me dedicar muito para essa próxima oportunidade. Vai se formar em quê, Bruna? Agora eu estou cursando a minha 2ª graduação, que é em filosofia. Bacana. Bruna, e como é que é esse planejamento aí para o pessoal da JCI dar um apoio, como já deu nas outras etapas? Como é que funciona isso? Vocês planejam conjuntamente, porque certamente vai uma delegação do Brasil, vai algumas pessoas daqui, da JCI de Marechal. Como é que é isso? E os gastos também, você tem algum apoio? Como é que funciona? Então, vou explicar para vocês. Quando o campeão nacional representa a JCI Brasil nas Américas, é a JCI Brasil que paga a inscrição no evento. Esses eventos internacionais, eles costumam ser eventos mais custosos, é um nível de evento muito diferente do que a gente está acostumado aqui a nível, né, nacional na nossa região. Então, a JCI Brasil, ela tem esse compromisso com os campeões, tanto da oratória quanto no debate. Para a Conferência das Américas, eu elaborei uma iniciativa particular e eu recebi muito apoio dos meus companheiros de JCI. Então, eu fiz uma espécie de rifa, uma espécie de sorteio, juntei vários empreendedores daqui de Marechal, e as pessoas me ajudavam comprando as rifas, né, e utilizando, usufruindo desses produtos que eu estava divulgando no sorteio. A maior parte da ajuda, 90%, veio dos meus companheiros de JCI. E agora, para o Mundial, nós estamos pensando já em como é que a gente vai fazer isso acontecer. Tudo começa com um sim. A gente vai fazer, né? A gente sabe que a gente vai fazer. E se tem uma coisa que a JCI nos ensina e algo que a JCI é muito boa, é em planejamento, em organização e fazer as coisas acontecerem. Então, é um gasto muito mais elevado viajar para a Europa do que viajar para a América Latina, mas eu não tenho preocupação nenhuma em saber que vai dar certo, que eu vou ter o apoio necessário, que a gente vai fazer acontecer. Para você chegar aonde você chegou, na Conferência das Américas, você passou por várias etapas. Tudo começou, certamente, no concurso interno de oratória da JCI aqui de Marechal. Gostaria que você contasse um pouquinho, você já citou agora, né, várias vezes no seu discurso aqui da etapa nacional. Eu queria que você comentasse sobre o passo a passo, desde o início até você chegar lá. Sempre foram novos desafios e você foi avançando. O concurso de oratória e também o concurso de debates da JCI, eles são um programa a nível internacional. Então, as organizações locais aplicam esses programas e aí os campeões locais são responsáveis de representar a sua organização local nos encontros regionais. Aqui na JCI Brasil, nós temos 3 encontros regionais, então as organizações locais da JCI se dividem em 3 encontros. E em cada encontro regional, o campeão e o vice têm a oportunidade de avançar para a etapa nacional. No nosso encontro regional ano passado, foi aqui em Cascavel, foram 6 organizações locais que competiram e eu fiquei em 2º lugar. E eu gosto de comentar que, assim, a gente nunca deve subestimar o 2º lugar, nem mesmo uma derrota. Porque cada lugar vai ter, cada posição, cada experiência vai ter algo para nos ensinar. Então, quando nós ficamos em 2º lugar, ano passado, no regional, eu desci do palco com o troféu do 2º lugar, já sabendo exatamente o que eu tinha que melhorar para a próxima etapa. Então, na etapa nacional, juntaram-se todos os campeões regionais e competiram então. Nós estávamos entre 5. Teve uma companheira que não pôde comparecer. Estávamos entre 5 para a etapa nacional.
Lá foi bastante desafiador, Ana, porque ano passado a JCI teve uma oportunidade única de sediar a convenção nacional aqui em Marechal. E do mesmo jeito que eu queria me desenvolver e queria fazer uma boa entrega, queria deixar meus companheiros orgulhosos, queria deixar minha cidade orgulhosa, eu também queria muito participar do envolvimento que a Convenção Nacional estava propondo pra gente, do crescimento, do desenvolvimento de todas as oportunidades. De novo, o que me ajudou a manter o foco e chegar lá foi organização e planejamento. E conseguimos, né? E aí, nessa ocasião da Conferência das Américas, todos os campeões nacionais representaram, então, os seus países. Agora, na Conferência das Américas, assim como na Conferência Asiática, da África e Europeia, terão lá os seus campeões que irão para, enfim, disputar o Mundial. No Congresso Mundial é um pouquinho diferente aí da Conferência das Américas. Você comentou que na preliminar você participou com pessoas de 13 países. Lá serão menos. Isso torna o desafio menos desafiador? Ou como é que a gente pode chamar isso, Bruna? Então, eu ainda não sei o que pensar sobre isso, porque ao mesmo tempo que é uma etapa só, vai ser um trabalho que aparentemente é mais ameno, porque é um discurso. As regras são as mesmas. Agora, quando vai sair o tema desse discurso, eu já não sei. Chegando mais perto, a gente vai ter mais informações sobre isso. Então, me parece que o tempo que vai demandar é um pouco menor. Ao passo que lá estarão os 4 melhores do mundo, né? Os 4 melhores ali de cada conferência, cada um na sua conferência diária. Então, eu realmente não sei te dizer se eu estou pensando que vai ser mais fácil, se eu estou pensando que vai ser mais difícil, mas cada experiência vai trazer, né, as suas conclusões. Depois que a gente passar, eu te falo. Mas que a gente vencer lá, eu venho te contar. Eu ia falar, mas o otimismo tem que sempre perseguir. Continua o mesmo. O foco é sempre na experiência, né? Se não acreditar, não é possível. Se acreditar e sonhar, sim, é possível. Exatamente. Bruna, você participa há quanto tempo da JCI? Bom, eu ingressei na JCI em 2020, num período que a gente considera como aspirante. Então, sempre quando os membros ingressam na JCI, eles permanecem durante 1 ano como aspirante, conhecendo a organização, vendo se compactuam com os valores, com a filosofia. Então, eu me tornei membro da JCI em 2021. Em 2021, eu participei também da etapa local. Naquela ocasião, não venci. Quem brilhou naquela etapa foi a companheira Camila Viana, que também foi campeã no encontro regional e nos representou a nível nacional. Em 2022, então, participei tanto do concurso de oratória como do concurso de debates, né? Em 2021 também eu tive a oportunidade, Ana, de coordenar o Oratória nas Escolas, que foi o projeto que vocês daqui do Presente já conhecem muito bem, né? Já tiveram várias oportunidades de conversar sobre. Então, eu sou muito grata por todas as oportunidades que a JCI já me deu de tanto crescimento. E eu costumo falar que as oportunidades que nós encontramos dentro da JCI, elas são sistêmicas. O que as pessoas veem, a ponta do iceberg, é um troféu. É uma conquista em uma habilidade que é a oratória. Mas o que vem por trás daquilo, sabe? O nível de companheirismo, de união, enfim, de expertise que a gente alcança, o nível de planejamento que a gente precisa ter, organização financeira, enfim. É realmente um mar de possibilidades e de oportunidades. Esse troféu aí acaba simbólico diante de tudo, Bruna. Diante de tudo, exatamente. É o que as pessoas reconhecem, é o que as pessoas... enfim, é um programa da JCI que precisa vir em formato de concurso, né? Para que tenha justamente esse planejamento, essa questão de etapas. Mas é muito além disso, é muito além. Então, até mesmo, Ana, vou pedir licença para falar para os companheiros de JCI que estão nos acompanhando, para os membros da JCI, de todos os outros clubes de serviço, aproveitem as oportunidades
que vocês têm à disposição. Nunca é só uma coisa. O crescimento que a gente tem, o crescimento pessoal que a gente tem por trás disso é imenso. Eu até ia pedir para você, que conselho você daria para esses jovens, né, adolescentes que muitas vezes estão saindo aí dessa fase, às vezes ingressando no ensino superior, pensando no mundo profissional, né, inserção no mercado de trabalho, a importância de participar de entidades, né, não diria tão somente a JCI, mas outras também que proporcionam esse trabalho de formação de liderança, de crescimento pessoal, o quanto isso é importante, é desafiador, mas também tem muita coisa boa. Claro que vai depender da pessoa, do quanto ela se dedica, do quanto que ela busca, né? Que conselho você daria para esses jovens? Ana, algo que pode até soar bem técnico, mas esses dias eu tive outra oportunidade da JCI de falar para um grupo de universitários sobre soft skills. Soft skills são aquelas habilidades de vida, são aquelas habilidades que a gente precisa desenvolver, que estão muito além das nossas habilidades técnicas. Ou seja, vai muito além daquilo que a faculdade nos ensina, vai muito além daquilo que a escola nos ensina. E assim, é isso que nos faz humanos, é isso que nos faz únicos. Cada um de nós tem alguma coisa para entregar no mundo e a gente precisa investir tempo em desenvolver essas habilidades. A gente precisa investir tempo em entregar ao mundo, enfim, aquilo que a gente veio deixar aqui. A gente precisa investir tempo em voluntariado, em algo que é maior do que nós. Então, todo o tempo que é investido ali em habilidades de vida, dentro da nossa carreira, dentro da nossa vida pessoal, que é em prol do teu crescimento pessoal e também em prol da vida de outras pessoas, todo o tempo investido ali é muito bem investido. Bruna, delícia de bate-papo, muito bacana a gente perceber o entusiasmo, né, das pessoas, assim, que delícia quando as conquistas acontecem. Sim. Porque elas não acontecem por acaso, isso é o que importa. Exato. Eu deixo à disposição a palavra para que você comente algo a mais, que de repente não falamos aqui, enfim, fique à vontade. Sim. Bom, eu gostaria então, nas minhas considerações finais, de agradecer mais uma vez aos meus companheiros de JCI. Essa é uma vitória conjunta. Eu não teria conseguido, a gente não teria conquistado esse título se fosse só a Bruna tentando sozinha, não teria jeito. Então, agradeço mais uma vez por todo o apoio, tudo que eles me ensinaram até aqui. Deixo de aconselhamento também, se cabe, né, aos jovens que estão nos assistindo, invista tempo nas suas amizades, invista tempo no teu desenvolvimento pessoal. E ao contrário do que se mostra geralmente na minha vida, eu sigo muito tranquila em relação a essa questão do mundial, porque eu sei que a gente fez um bom trabalho até aqui e Deus também nos capacitou para chegar até aqui, e o que é nosso está guardado. Seja mais um troféu, seja a experiência, de qualquer maneira, nós teremos sucesso na nossa empreitada. Então, mais uma vez, obrigada. Também agradeço ao meu esposo, Ana. Meu esposo foi o grande suporte emocional durante toda a jornada. Estava lá comigo o tempo todo, ele sabe cada palavra dos meus discursos, sempre esteve junto. É ele quem está organizando já. Eu tive que desfocar por conta de outras coisas da nossa vida pessoal, mas é ele que está começando a organizar a viagem para a Suíça, o que ela vai precisar, quanto que ela vai gastar, ele que está à frente de tudo. Então fica aqui também o meu grande agradecimento ao meu esposo, que me ajudou a construir tudo isso também. Bruna, desde já a gente já fica na torcida para esse seu planejamento, a sua organização mais uma vez, né, ter sucesso lá na frente, e oxalá a gente receba você novamente para falar da experiência no Congresso Mundial. Certo. Obrigada mais uma vez pelo convite. Nós vamos ficando por aqui, obrigado pela sua companhia. O Presente, você bem informado.